nossa primeira palestra acabou e nós estamos recebendo o pastor Ricardo Costa. Pastor, privilégio, uma satisfação recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa programação. Nós tivemos a primeira palestra com o pastor Ricardo sobre ser discípulo de Jesus. Pastor, pelo que nós ouvimos, agora há pouco a Letícia acabou de abordar uma pessoa que recebeu a palestra do senhor e, como ela, outros feedbacks positivíssimos, né? Se nós pudermos usar essa palavra, sobre essa palestra de ser discípulo de Jesus. Para a gente começar esse nosso momento de conversa sobre o que foi discorrido nessa palestra, por gentileza, pastor, para os nossos irmãos que eventualmente não lhe conhecem, o senhor poderia se apresentar para nós, dizer de qual igreja que o senhor é, por gentileza? Claro. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Costa e eu sou plantador e pastor da comunidade presbiteriana Vinhedo, na cidade de Vinhedo. E o nosso ministério ali atinge algumas cidades ao redor, né? São cidades muito coladinhas ali. Então nós temos o prédio dos nossos encontros e a nossa sede administrativa na cidade de Vinhedo, mas a gente pega Louveira, Valinhos, Itatiba, algumas cidades ali ao redor, Jundiaí, até mesmo Jundiaí nós temos grupos por ali, né? Eu estou há 16 anos lá, como eu disse, eu sou plantador, eu comecei, né, a comunidade, continuo pastoreando ali. Além de pastorear a igreja em Vinhedo, eu sou um dos diretores do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, conhecido como CTPI. Sou diretor de treinamento também da Mocidade para Cristo do Brasil, MPC Brasil. Eu trabalho com a MPC há muitos anos nessa área de formação de pessoas, de líderes, né, treinamento dos missionários e de liderança, né, de uma forma geral. Eu tenho mestrado em missiologia e leciono também já há mais de 20 anos no Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas. Então essas são algumas das muitas coisas, né, que eu tenho feito aí. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 noras, né, 2 netinhas e uma chegando por aí. Que bênção, pastor. Pastor, um prazer recebê-lo aqui. O senhor abriu essa conferência que fala sobre discipulado, né? E o senhor consegue nos explicar com profundidade sobre esse tema. Inclusive o senhor falou sobre ser discípulo de Jesus. Esse é um tema de interesse não só da conferência, mas praticamente, né, pode-se dizer de todo cristão, ou pelo menos deveria ser, né? Todo cristão na prática deveria se interessar por esse tema. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, eu acho que prática, né? Qualquer um dos nossos espectadores poderia fazer para o senhor na prática, o que é ser um discípulo de Jesus, pastor? Então, na prática, ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa que, uma vez que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passa então a aprender a viver a sua vida a partir da vida de Jesus, que foi dado a ela pela presença do Espírito Santo, né, de Deus, o Espírito que vivia em Jesus, Jesus enviou para viver em nós, para estar em nós. E esse processo, então, da formação, né, da vida de Jesus, não apenas do caráter de Jesus, mas do próprio ministério de Jesus, tirando a cruz, que é só ele que pode fazer, mas todo o restante do ministério dele, continuar se manifestando através da nossa vida. Eu gosto de definir isso lá na minha igreja, assim, ser um seguidor de Jesus ou um discípulo de Jesus é ser uma pessoa que está aprendendo a viver a sua vida a partir da vida de Jesus. Aprendendo a pensar como Jesus pensa, a falar como Jesus fala e a fazer as coisas do jeito que Jesus faz. E isso engloba todas as dimensões, né, da nossa vida, nossos relacionamentos, mas também o próprio ministério, a própria missão, né? Muitas vezes a gente limita a ideia do discipulado à formação do caráter de Jesus em nós. O caráter de Jesus é muito importante. Pureza e poder são coisas que Jesus carregou na vida dele. Se nós somos discípulos de Jesus, é isso que a gente vai estar aprendendo a carregar na nossa. Pureza, a santidade de Jesus, mas também o poder de Jesus, né? A manifestação do reino de Deus que se dava através da vida dele, se dando através da nossa vida. Pegando esse gancho que o senhor falou, uma das frases que o senhor citou aqui que impactou a gente foi: ser discípulo de Jesus, na essência,
O discipulado, na essência, é obediência. Isso. Qual que é essa relação, então, pastor, da prática com a obediência? Porque parece que nós temos uma dificuldade, né? E talvez a dificuldade esteja nesse quesito da obediência, pastor? Eu creio que sim. Eu acho que a dificuldade ela surge porque nós herdamos uma igreja que vem sobre uma influência muito forte do iluminismo, né, do movimento iluminista, principalmente a igreja, quando eu falo nós herdamos, estou falando da igreja do Ocidente, né, que é a nossa realidade aqui, aonde é da nossa cultura essa ideia de que o aprendizado é alguma coisa conceitual, é algo que você recebe conceitualmente, né? Então, se você sabe sobre alguma coisa, você sabe. Mas a perspectiva bíblica de ensino não é essa, né? A perspectiva bíblica do ensino, que é a perspectiva oriental, seja do Oriente Médio, seja do Extremo Oriente, da própria cultura é assim, e é reforçado isso nas escrituras, né? Você sabe algo quando aquilo que você diz que você sabe, você está vivendo de conformidade com aquilo. Não é? Então, eu acredito que a nossa dificuldade com relação à obediência, ela passa por essa perspectiva. É uma má compreensão que a gente tem do que é o conhecimento, né? Então, nós nos damos por satisfeitos, ou às vezes até insatisfeito, então a gente fica sempre estudando sobre algo, né, mas a gente nunca vai às vias de fato, né? Então, por exemplo, a gente tem N lições, sermões, pregações sobre, por exemplo, amar, né? O que é o amor, ágape, o amor de Deus, né? Todo esse ensino. Aí você vai para a Bíblia, João fala assim, 1 João 3 fala assim, nisso consiste o amor em que Deus, não em que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então, se você ver um irmão seu passando necessidade, se você deve socorrê-lo. Então, o amor nas Escrituras, assim como o amor de Deus, né, ele é uma demonstração, ele é um fato, ele não é um conceito, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a obediência é a essência daquilo que o discipulado é. Eu posso saber muito sobre algo, mas na perspectiva bíblica, eu não ser um discípulo, porque aquilo que eu sei não é obedecido, não é praticado, não é vivido, né? Então é como Jesus termina, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele termina o Sermão do Monte dizendo, ele não termina dizendo, olha, aquele que ouve essas minhas palavras é como um homem, não, ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não é o que eu sei sobre a palavra, mas é o que eu vivo a partir do que eu sei da palavra que faz a diferença e que constitui a realidade do discipulado. Uma coisa que eu acho que a gente pode pensar, pastor, e eu gostaria de ouvir o senhor, nessa realidade da obediência, da prática dos mandamentos, daquilo que nós ouvimos de Jesus, inclusive das ordens imperativas, né? Não parece que no Brasil nós temos, talvez fruto disso que o senhor falou, uma deficiência, porque nós crescemos em número como movimento evangélico a cada ano. Não vai demorar muito tempo nós sermos majoritariamente a maioria do nosso país, mas os indicadores todos crescem no sentido contrário, ao mesmo tempo que cresce o número de evangélicos. Não parece que nós estamos crescendo em número de discípulos, mas apenas de um movimento religioso. Tem a ver com isso, pastor? Tem, eu creio que tem a ver com isso. Eu acredito que a igreja... Bom, primeiro deixa eu fazer um parênteses. Eu não sou contra o crescimento da igreja, eu acho que a igreja cresce. A gente lê o livro de Atos, primeira pregação de Pedro, 3.000, depois 5.000, depois já perderam a conta, né, era muita gente. Mas eu acho que nós carregamos, de novo, né, aqui no Ocidente, em particular no Brasil, com muita influência que veio dos Estados Unidos, de um movimento da década de 70, chamado Movimento Crescimento de Igreja, onde nós acabamos reduzindo a eficiência da igreja no crescimento numérico. Enquanto o crescimento numérico é uma realidade, ele é importante, você não encontra na Bíblia, embora a Bíblia narre, por exemplo, como eu acabei de falar, o livro de Atos, né, mostra que a igreja cresce, você não encontra em nenhum texto na Bíblia uma ênfase em cima da ideia de que a igreja tem que crescer. O crescimento é algo natural, que vai ocorrer.
a ênfase que a gente encontra nas escrituras sempre é nessa ênfase da obediência, sempre é na ênfase do discipulado, sempre é na ênfase da gente viver de conformidade com aquilo que Jesus Cristo nos viveu e nos mandou viver. Então as cartas, por exemplo, né, as epístolas, elas são escritas para corrigir a igreja num estilo de vida que ela está vivendo que não está expressando aquilo que ela foi chamada para ser. A maioria das cartas são assim, ou então para dar uma instrução de como a igreja deve viver, de como ela deve ser. A gente não tem uma ênfase, portanto, nessa questão do crescimento numérico. De novo, enquanto ele seja uma realidade e seja importante, eu acho que a deficiência no Brasil ela se deu nisso. A gente ficou muito voltado e impressionado com a parte do crescimento numérico. Você pode olhar as igrejas que a gente tem como referência, eu não sei, muito provavelmente na denominação de vocês também, né? É assim na minha. As igrejas que a gente tem como referência são grandes igrejas. Né? Você aquela igreja tem 1000 membros, aquela igreja maior, mais referencial. Aquela igreja batizou 300 pessoas esse ano, então, né, você fica com aquela... Mas poucas vezes a gente olha e pergunta, ok, qual é o resultado, né, a manifestação do reino, da vida do reino, nessas pessoas, nesse grupo, né, nessa igreja local, né, ou nessa denominação, seja o que for. Então eu acredito que o resultado é esse sim, a gente tem muita ênfase no crescimento numérico e pouca ênfase na formação de pessoas que carreguem e manifestem, que compreendam, né, que estão carregando e precisam manifestar a vida de Jesus, partindo do pressuposto que essas pessoas estão convertidas, né, de fato. Nós estamos, inclusive, na nossa escola bíblica, né, da nossa igreja atualmente, que duram alguns meses, geralmente 3 meses, é um trimestre, é nosso estudo. O pastor Júnior Mendes, que está falando agora, ele deu uma frase, pastor, que é, abre aspas, ser discípulo de Jesus é mais do que ter o nome no hall de membros de uma igreja. Ser discípulo tem a ver com ser parecido com Jesus no caráter e no compromisso com a missão. Tá certo a gente pensar dessa forma, professor? Sim, concordo plenamente. É o que eu falei, é uma outra forma, né, uma maneira diferente daquilo que eu falei sobre a pureza e o poder, né? A pureza de Jesus expressa o caráter do Pai, né, o caráter do reino. Deus é santo, né? Sermão do Monte, né? Jesus está explicando a vida que ele vive, né? Dessa vida que ele vive, desse caráter que ele carrega, você vê o compromisso dele com aquilo que o Pai está fazendo. Então, as manifestações das obras do reino através da vida dele. Então, é isso mesmo. Não tem como a gente ser um autêntico seguidor de Jesus, um autêntico discípulo de Jesus, e a gente não está envolvido com a missão de Jesus. Né? Porque se é a vida dele que está sendo vivida em nós, então é a vida dele que vai estar se manifestando através da nossa vida. E aí, olhando para os evangelhos, Jesus diz que uma comida ele tem para comer que os seus seguidores até então não conheciam, que era fazer a vontade do Pai. Então, se a vida dele está em mim, essa é a comida que eu tenho para comer, fazer a vontade do Pai. Porque aquilo que Jesus fazia enquanto ele estava vivendo entre nós aqui, encarnado, ele continua fazendo agora através de nós, né, como o seu corpo, como o corpo místico dele, né? A igreja é o corpo de Cristo, essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa outras figuras, mas essa é uma das principais figuras que é usada pelo Novo Testamento, né? Principalmente por Paulo, que traz justamente essa ideia, né? Se você é o corpo de Cristo, então o que está sendo visto? Né? O que está sendo feito? Não é verdade? Então isso é um desafio, né, para a gente, porque isso necessariamente passa pelo que as Escrituras chamam de nós termos a consciência de que a nossa velha humanidade, a nossa velha vida, o nosso velho eu, né, ele está morto, né, ele não existe mais. Nós temos uma nova natureza. Uma parte que eu falei na minha pregação hoje ali, né? Nós temos uma nova identidade, né? Nossa identidade, eu preciso reconhecer a identidade que eu tenho agora em Cristo, não mais na minha antiga identidade, né? É que nem a história lá do povo que é tirado do Egito, né? O povo é escravo, é tirado do Egito, agora eles são livres. Então antes era escravo, agora é livre.
Agora, como esse povo livre vai se enxergar? Eles vão se enxergar como gente livre? Ou eles vão continuar se enxergando como escravos? Né? Porque se você se enxerga como escravo, você tem atitude de escravo. Né? Então, em Cristo, eu tenho uma nova identidade. Eu preciso começar a me enxergar nessa nova identidade. Eu sou um filho de Deus. Em Cristo Jesus, eu sou aquilo que o Pai fez Jesus ser. Né? E aí eu começo a ver isso, né, surgir. Eu começo a ver isso acontecer através da minha vida. Né? E Paulo vai dizer que isso é um processo, nós estamos num crescimento, Efésios 4, né, até a gente chegar à estatura do varão perfeito. Então, nós não expressamos perfeitamente ainda a vida de Jesus. Mas, usando Paulo de novo, ele fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Ou seja, nós fomos alcançados para termos a nossa vida, como reflexo da nossa vida, a vida de Jesus. Nós somos alcançados para isso, então a gente precisa prosseguir para isso. Né? E à medida que a gente compreende essa realidade, de que eu tenho uma nova identidade, então eu vivo agora por um novo motivo, uma nova razão. Né? Se eu tenho o caráter de Jesus, por um lado, isso me faz ter um novo comportamento. Mas se eu compreendo que isso tem a ver com eu também ter a agenda de Jesus, né? Ou seja, a missão de Jesus, então, além de um novo comportamento, eu também tenho uma nova atuação, né? Uma nova razão para fazer o que eu faço. Né? Então, a pessoa continua no mesmo emprego, mas ela entende que ela está ali por um outro motivo agora. Né? Então, ela não está mais ali simplesmente para ser bem-sucedida, ela está ali para que o reino de Deus se manifeste através da vida dela, assim como acontecia através da vida de Jesus. Perfeito, pastor. Para a gente concluir esse momento, até para não lhe tomar muito tempo, se as pessoas fazem uma análise de que sobre tudo isso eu tenho uma dificuldade de viver o discipulado na prática, talvez eu faça uma análise e os espectadores, os nossos irmãos, isso é de cunho geral, né? Como cristão eu posso fazer uma análise de que eu tenho vivido mais uma relação domingueira, final de semana, mais esporádica da fé, quando conveniente, algo desse tipo. Por onde eu começo? Eu quero mudar. Hoje é sábado, eu quero acordar amanhã, domingo de manhã, e tomar uma postura. A partir de hoje, eu quero virar um discípulo autêntico de Jesus. Por onde essa pessoa pode começar, pastor? Tá. Num dos meus livros, que é chamado Plataforma do Reino, eu falo sobre 3 Is que estão envolvidos no processo discipulado, que é identidade, intimidade e intencionalidade. E eles têm que vir nessa ordem. Então, por onde eu começo? Eu começo concordando que a minha identidade é aquela que as Escrituras dizem para mim. Ou seja, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Certo? Então veja, identidade. O justo. Né? O justo viverá pela fé. O justo não vive pela experiência, ele não vive pelo que ele sabe, ele não vive pelo que ele sente. Ele vive pela fé. A fé influencia o que ele sabe, influencia o que ele sente, não é? É a fé que influencia. A fé influencia a experiência dele. Então, eu tenho que começar por aqui. Eu tenho que começar crendo que eu vivo como um justo. Essa é a minha nova identidade em Cristo. Eu sou um justo. Se eu sou um justo, aí entra a intimidade. Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, eu sei pelas Escrituras que através da vida justa de Jesus, eu fui justificado, o véu foi rasgado e agora eu tenho um livre acesso ao Pai. Quando eu não compreendo a justiça de Deus aplicada em mim por Jesus, e eu peco, eu falho, eu vou ter medo de ir à presença de Deus. Okay? O acusador vai usar isso para afetar a minha identidade. Quando eu compreendo a minha identidade, mesmo que eu falhe, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, eu vou entender que a maneira de eu lidar com isso é através da intimidade.
Okay? Então, eu compreender a minha identidade vai me levar a uma vida maior de intimidade, vai me levar a uma busca maior de intimidade com Deus. Vai tirar o domingueiro aí, né? Eu vou entender, puxa, eu tenho acesso ao Pai, né? Eu sou essa nova criação por causa daquilo que eu sou em Jesus, então eu tenho que estar nele. Então eu vou criar, né, um hábito, uma dinâmica, né, de vida, aonde essa busca, essa fome, essa sede, né, pela presença de Deus, pela intimidade com o Espírito Santo, assim como Jesus tinha, vá aumentando na minha vida. À medida que eu vivo em intimidade, eu sou movido à missão. Aí entra a intencionalidade, né? Ou seja, eu começo então a agir e a fazer as coisas a partir daquilo que eu estou recebendo na minha intimidade, certo? Com o Pai. Por causa da compreensão da minha identidade. Deu para entender? Deu. Isso não pode ser invertido. Por quê? Porque se você, por exemplo, se você tenta ser intencional, sem ter intimidade, você falha, né? Você vai falhar e, veja, começa da identidade, sem intimidade, sem identidade. Quando você falha, você vai se sentir culpado e acusado. E você vai falhar porque falta intimidade. Certo? Intimidade é que dá acesso ao poder do Espírito fluindo de nós. No entanto, quando você acertar, porque falta a compreensão da identidade, você vai ser orgulhoso. Você vai se orgulhar, você vai achar que você é o seu desempenho, é a sua capacidade, certo? Se você começa pela intimidade, sem identidade, você, quando você estiver bem, uma semana que você jejuou, você leu a Bíblia, você orou, você vai achar que você está em condição de ter intencionalidade. Na semana que isso aqui não foi bem, você vai achar que você não tem condição de ter intencionalidade, tá vendo? Então tem que vir nessa ordem. Eu compreendo a minha identidade me leva a uma busca, um acesso, né, da intimidade de Deus de uma forma crescente, e eu estando na presença dele. A intencionalidade, ela é natural, ela vai fluir natural de mim, certo? Por quê? Porque o meu coração vai se alinhando mais com o coração de Deus, e aí aquilo que afeta o coração de Deus começa a afetar o meu coração, né? Veja, é assim que a gente lida com realidade de pecados. Tem muitas vezes a gente lida com um pecado, por exemplo, na nossa vida, fica o tempo todo lutando com aquele pecado, e a gente vira e mexe, sempre cai nele. Né? Por quê? Porque a gente está tentando resolver o pecado. A maneira da gente lidar com isso é através de intimidade. Então, quanto mais íntimo eu fico do Pai, menos acesso o pecado tem. Faz sentido isso? Faz. Menos, né? Por quê? Porque é o coração do Pai. Entende? O coração do Pai é puro, é santo. Ele não quer pecar. Né? Então não é que eu nunca mais vou pecar, mas é que o pecado começa a ser derrotado. Eu vou ter mais vitórias contra o pecado do que derrotas contra o pecado, né? Eu vejo um monte de cristãos, por exemplo, que vivem a vida deles o tempo todo derrotados, né, pelo pecado, sentindo acusado, carregando culpa, né, sentimento de culpa, né, um ciclo, negócio, né? Exato. Mas por quê? Porque você está tentando enfrentar o pecado de uma forma errada. Deixa o pecado para lá, busca intimidade. Mas eu pequei, então. Não se esconde atrás das árvores, que nem Adão, né? Vai na presença do Pai, o véu rasgou, vai diante dele. Ele é aquele que vai te limpar, ele é aquele que vai te purificar. E cada vez que isso acontece, você se torna mais e mais e mais e mais intencional, né, numa vida que está de acordo com aquilo que é o coração de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus deseja, de acordo com aquilo que Jesus faz. Eu tenho experiências, por exemplo, em momentos na minha vida onde eu estou buscando o Senhor, eu estou orando, estou naquele tempo, e de repente eu sou tomado assim, de uma compaixão tão grande dentro de mim, que eu preciso parar aquilo, e eu sinto que eu tenho que parar aquilo e ir para a rua. Eu tenho que ir para a rua, eu vou para a rua, eu vou no mercado, eu vou em qualquer lugar, que eu sei que eu tenho que encontrar pessoas, porque eu sei que aquilo que Deus acabou de derramar em mim, Ele está querendo derramar através de mim.
Entende? Então eu tenho que ir pra rua, eu vou pra rua, eu encontro os outros, vejo alguém que está mancando, falei, você está com dor na perna, sou um seguidor de Jesus, eu posso orar por você? Às vezes recebo uma palavra de conhecimento sobre alguém e falo, escuta, eu senti que tal coisa assim, isso tem a ver, né, e tal. Quer dizer, eu vou fazer, entende? Aquilo que... E isso não é só fora, né? Isso é dentro da nossa própria casa, na nossa família, né? No nosso relacionamento. Isso vai afetando tudo, porque tudo vai se manifestando cada vez mais, né? Com relação a quem Jesus é. Então eu aconselharia isso. Acorda amanhã, olha no espelho e diga, eu sou um santo. Eu sou um filho e uma filha amada por Deus, de Deus, em Cristo Jesus. E porque eu sou isso, eu vou buscar a presença do meu Pai agora. E a intencionalidade vai vir a reboque. Ela vai vir a reboque. Perfeito, pastor. Que tempo precioso. Obrigado. O senhor comentou de um livro. Para os irmãos que se interessarem, onde eles podem adquirir esse livro, pastor? Eu acho que encontra na Amazon, encontra no Mercado Livre, eu tenho visto lugares assim, né, vendendo. Eu trouxe 2 aqui, né, eu tenho, são os meus 2 últimos, a Plataforma do Reino e o Manifesto do Reino. A Plataforma do Reino é esse livro mais geral sobre o reino de Deus, sobre discipulado, sobre a gente entender quem Jesus é e a gente viver a nossa vida a partir de quem Jesus é. Tem capítulos que eu falo sobre dons e tudo mais, né? É amplo sobre essa questão da vida do reino. E o Manifesto do Reino é sobre o Sermão do Monte, como a gente vive o caráter de Jesus a partir daquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, né? Perfeito. Então, Manifesto do Reino, Plataforma do Reino, dá uma pesquisada lá, o pessoal que está na internet, aí sempre vai encontrar. E quem está aqui, procura aqui. Perfeito, pastor, muito obrigado. Foi um prazer. Para nós encerrarmos esse momento, seria inadequado lhe pedir que orasse por nós? Não, claro que não. Para todos os irmãos que estão em casa, que se sentiram tocados, que o Espírito Santo ministrou ao coração deles esse testemunho, né, de que nós precisamos fazer alguns ajustes, podemos render mais para o reino do Senhor, interceda por nós, pastor, por favor. Prazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor, através da sua morte e da sua ressurreição, abriu o caminho ao coração do Pai, nós temos livre acesso a Ele. Obrigado porque não somente fez isso, mas o Senhor nos enviou o Espírito Santo, o Espírito que andou com o Senhor enquanto o Senhor estava aqui, para agora estar em nós, vivendo em nós. Então não temos apenas acesso ao Pai, mas nós podemos carregar o Espírito do Pai em nós. Muito obrigado por isso. Eu peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor, como diz a tua palavra, que confirma no nosso coração, Abba, Pai, que afirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus, traz essa realidade, traz essa revelação, essa verdade agora ao coração de cada um daqueles que estão nos acompanhando aqui ou daqueles que vão ver isso mais tarde, Senhor, essa confirmação da realidade de uma nova identidade que nós temos em Cristo Jesus e que essa compreensão nos leve a um nível de intimidade mais profunda com o Pai e que isso flua através da nossa vida em missão todos os dias para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer.